Olá pessoal, bom dia, Vitor Aguiar falando. De novo eu estou aqui para a gente ter aquela conversa, aquele bate-papo de sempre a respeito dos mercados financeiros, do que está movimentando as bolsas e as negociações de câmbio, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Essa terça-feira ela é marcada por um certo tom de cautela, pelo menos uma cautela maior do que a gente via ontem, né? Na segunda-feira a gente teve Ibovespa para cima, bolsas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, todas subindo em bloco, e hoje a gente vê uma certa cautela, uma certa hesitação por parte dos investidores. O Ibovespa ele está operando em baixa, uma baixa pouco expressiva, mas ainda assim tem se mantido no campo negativo. E lá no exterior, bolsas da Europa e bolsas dos Estados Unidos estão recuando e recuando com uma intensidade até maior do que a gente vê aqui no Brasil. Mercado de câmbio, por outro lado, ele está mais tranquilo hoje. Dólar à vista vai recuando, mas ele continua acima da marca de R$ 5,30. Está ali mais ou menos perto de 5,32, 5,33 nesta terça-feira. Bom, falar um pouco do que está movimentando as negociações hoje, né? Por que a gente tem esse tom mais cauteloso? Por que a gente tem essa prudência um pouco maior entre os agentes financeiros? Bom, quando a gente olha para a Europa, dá para ver ali a divulgação de algumas projeções e de alguns dados econômicos que ficaram aí aquém do esperado pelos investidores, né? Então, por exemplo, a projeção do PIB da zona do euro, né, da União Europeia, para 2020, ela foi cortada mais uma vez. Agora a projeção já é de uma queda de mais de 8% na economia da região neste ano. A projeção anterior era de queda ali de 7 a 8%, agora é uma queda superior a 8%. E além disso, a produção industrial na Alemanha, ela cresceu em abril, ficou ali em 7,8% positivo, mas ainda assim foi um crescimento abaixo do que era esperado pelos investidores. Então, de certa maneira, esse conjunto de informações contribui para, digamos, jogar aí um balde de água fria nos investidores, né? Tinha todo aquele oba-oba de recuperação da economia intensa, recuperação em V. Isso, de certa maneira, acalma um pouco os ânimos e também acalma os ânimos a informação de que nos Estados Unidos dá para ver um aumento nos casos de coronavírus, né? Em vários estados lá dos Estados Unidos dá para ver sim que a curva de contágio ela está aumentando novamente, e isso naturalmente gera alguma cautela, gera algum temor de que novas medidas de isolamento social, novas medidas de fechamento econômico possam ser necessárias. Conjunto disso tudo, o saldo disso tudo é uma certa cautela nas bolsas dos Estados Unidos, da Europa e aqui no Brasil, todo mundo em baixa. E por que eu disse lá no começo que no Brasil, né, o tom negativo do Ibovespa ele era menor do que no exterior? Porque aqui no Brasil a gente teve uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o Campos Neto afirmou, entre outros pontos, que a instituição estava vendo uma recuperação econômica mais rápida do que era estimada no passado. Isso, é claro, falando aqui da economia brasileira. Então, essa declaração do Campos Neto ela serve de alguma maneira para amenizar os temores e manter o Ibovespa ali mais ou menos próximo dos 99 mil pontos, ali na faixa entre 98 e 99 mil pontos. De qualquer maneira, considerando, né, que o Ibovespa e as bolsas globais subiram bastante nos últimos dias, hoje, realmente, pelo menos durante a manhã, o tom é de realização de lucros, o tom é de correção nos mercados acionários. Só fazendo uma última observação aqui, no fronte corporativo, destaque para as ações da CVC. Ações da CVC são as maiores quedas do Ibovespa neste momento, recuando mais de 4%, porque a CVC divulgou mais cedo que, né, toda aquela estimativa de prejuízo com uma fraude contábil que eles tinham descoberto, né, problemas ali contábeis que eles tinham descobertos lá atrás, né, nos balanços passados, esses prejuízos estimados eles aumentaram, agora eles já estão mais ou menos em torno dos 600 milhões de reais, e isso, é claro, pesa sobre o humor dos investidores e diminui aí a confiança dos investidores nesta terça-feira, né? Então, as ações da CVC vão caindo mais de 4% por causa aí da elevação da estimativa desse erro contábil. Lembrando que a CVC ainda não divulgou os balanços nem do quarto trimestre, nem do primeiro trimestre de 2020. Bom, eu vou continuar de olho em tudo, vou continuar de olho aqui em todas as negociações no Brasil e no exterior e vou atualizando a situação dos mercados lá no seudinheiro.com, tá certo? Gente, muito obrigado, um abraço e até amanhã.